primeiro ano de Eletrotécnica, do IFRN João Câmara. Vamos fazer hoje a nossa aula de número 16, que vai ser a última aula sobre função de primeiro grau. Última aula. E a próxima aula já é de função de segundo grau, tá? Vamos encerrar a função de primeiro grau hoje. Vamos falar hoje de classificação da função afim e vamos falar de estudo do sinal da função afim. Tudo relacionado à função afim. Alguém gostaria de fazer algum registro, tirar alguma dúvida, tem alguma pergunta a fazer, pessoal? Hoje vocês estão me vendo, ó, cortei cabelo, viu? É que tem pouco cabelo mesmo, aí nem percebe quando corta o cabelo, viu? Tá? Nenhuma pergunta? Eu percebi, professor, percebi. Na lateral Foi? assim, tava mais baixinho já. Tá certo, Thalisson. Pronto. O pouco cabelo que eu tenho, eu cortei hoje, tá? Pronto, não tendo dúvida, eu vou começar o compartilhamento da tela, pode ser? Então, eu vou começar, tá? Todos estão vendo aí a minha tela? Tô, professor. Sim. Pronto. Então, ó, só para localizar vocês no tempo e no espaço. Esse é o nosso planejamento. E estamos aonde nesse planejamento? Ó, já vamos mudar de página aqui, ó. Estamos nessa aula hoje aqui, ó. Do dia 23, ó. Que vem a ser a 16ª aula do nosso curso. E já estamos chegando na metade do curso. Olha aqui. Essa parte amarela indica metade do curso. A outra metade é a parte verde, ó. Tá vendo? Então, são cerca de 19 aulas. 19 aulas nessa que estão de amarelo e 18 que estão de verde, totalizando 37 encontros, que é o que eu boto aqui, ó, total de 37 encontros previstos, tá? São 19 que estão de amarelo e 18 que estão de verde. Então, a aula de hoje é essa daqui, onde vamos falar ainda... Eu modifiquei em relação ao planejamento que está lá no Teams, viu? Aqui no Teams estava indicando que hoje já era função de segundo grau. Não, mas eu ainda falta falar sobre função de primeiro grau. Então, eu completo a terceira aula com função de primeiro grau. Já tivemos duas, ó. Já tivemos aquela que apresentamos os conceitos iniciais e o gráfico. A aula passada falamos especificamente do significado dos parâmetros, né? E a aula de hoje vamos falar de classificação e estudo do sinal. E vão ficar 3 aulas, pessoal. Ó, 3 aulas para a função de segundo grau. Lembrando o seguinte, a prova que vocês vão receber na próxima terça-feira, que é dia 27, atenção, é a P4 será liberada no dia 27, ela já inclui função de segundo grau, tá? Então, no mesmo dia que eu libero, a gente já vai ter a primeira aula, mas ainda falta falar, ainda teremos 2 outras aulas sobre função de segundo grau, tá? Então, era legal que você já começasse a fazer a prova e nessa aula aqui de sexta-feira, ó, do dia 30, já tivessem muitas dúvidas a perguntar, porque já pode até ajudar vocês na resolução da prova. E conforme Angélica perguntou, ó, o relatório está adiado para que dia, pessoal? E o CAM? Foram adiados para que dia? Atenção. Que dia, pessoal? É para entregar junto com a P4, é? Junto com a P4, exatamente. Tá? Porque a ideia do relatório é justamente essa. É que você fale sobre a P3 e sobre a P4 no relatório, e sobre o CAM. Tá? Então, a data do CAM foi adiada. E a data do CAM não estava antes, pessoal? Concordam comigo? Estava quanto a data do CAM? Dia Se eu não me engano, 23. dia 23. Que era hoje, né? Exatamente, que já era hoje. E vocês ganharam nesse processo aí, quanto tempo? Uns 10 dias, né? Uns 10 dias para fazer o CAM. Combinado, pessoal? Professor,
Diga. O senhor já tem as notas da P2? Tenho não, senhorita, tá? Eu já estou com o gabarito pronto, já corrigi umas 2 ou 3 provas, mas ainda eu não quero divulgar porque o número ainda é muito baixo de alunos corrigidos, tá? Eu vou tentar corrigir até domingo, tá? Essa é a minha meta. Tá. Tudo bem? Tudo. Mais alguma pergunta? Planejamento citado, relatório ICANN para o dia, esqueci agora, 2 de janeiro, ou 3 de agosto, desculpa, 3 de agosto, e a P4 será liberado na próxima terça-feira. Ok? Então, posso começar a aula? Então, vamos lá. Compartilhando aqui a minha mesa. Pronto, tá aí a nossa aula inicial. Aula 16. Então, comecemos a nossa aula. Vamos lá. A função linear, a função afim, desculpa, ou de primeiro grau, né? Função afim ou função de primeiro grau, tanto faz esse nome, ou outro. Eu posso dizer que ela tem de 3 tipos. Ela pode ser classificada como função afim qualquer, função afim linear e função afim constante. Na função afim qualquer, são aquelas que a gente vem trabalhando até agora. São aquelas, lembrando que a função afim, como é que é o formato dela? Algébrico, pessoal, y igual a quem? Y igual a x mais b, não é isso? Como é que a gente chama o a? Coeficiente o quê? Coeficiente angular. Angular. E ele serve para quê? No ângulo da reta. Você podia falar de novo que eu não vi uma parte da sua fala. Para definir o ângulo da reta ou dos pontos que estão alinhados. Pode falar assim, pode definir a inclinação da reta, né? O A muda a inclinação da reta. E o coeficiente linear, que é o outro coeficiente que a gente chama de B, serve para quê? Para definir o ponto em que a seta vai... Vai em que a reta cruza o eixo Y. Isso, beleza. Sim, e outra informação básica, se eu tiver domínio e contradomínio reais, o gráfico da função afim sempre será uma, o quê? Reta, exatamente. Aí fizemos, na aula passada, muitos exercícios a respeito da equação, dizer onde é que está a reta, né? Então, por exemplo, então a função afim vai ser denominada como qualquer quando o A for diferente de 0 e também o B for diferente de 0. Alguém quer dizer para mim aí uma função afim? Alguém quer definir o A e o B aí? Por favor, me digam aí. Y igual a quanto? Vamos criar uma agora. 5. Eu preciso do A e do B. Então, fale a equação completa. Y igual a quanto? 5x mais 3. Pronto, obrigado. Coeficiente angular, vale quanto? Aqui, que Zé Vitor sugeriu. 5. 5. E o linear? 3. 3. Onde é que ela cruza o eixo Y? Do 3. No 3. 3. Não é isso? E quando o x for 1, 0 manda para 3, é o ponto que eu marquei. E 1 manda para quem? Galera, 1 manda para quem? Pro 8. Pro 8. 1 tá aqui, ó. Então, 1 vai mandar pro 8. 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, temos aqui o segundo ponto. E agora o que é que eu faço? Uno, supondo que o domínio seja real. Eu uno e tá aí a nossa reta, tá? Que quadrantes ela passou? Ela passa. Essa aqui. Que quadrantes, pessoal? Primeiro,
Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Exatamente. Uma informação de toda função afim qualquer é que ela sempre passa por 3 quadrantes. Concordam, pessoal? Concordo. Beleza. Agora, a função vai ser chamada de linear, pessoal. Atenção, hein? Quando B, desculpa. Quando B for nulo. Se o B fica nulo, como é que fica a equação? Y igual a x mais B. Se o B vale 0, como é que fica a equação? Como é que fica a equação, pessoal? Y igual a quem? A x, né? Então, só fica livre o parâmetro A. O B tem que ser 0. Qual vai ser a consequência disso no gráfico, pessoal? A reta vai passar pelo meio. Pelo meio tem um nome. Como é que chama esse pontinho aqui, não é isso que você está falando? Esse pontinho aqui, né? Esse aqui, né? É a Como origem. é que chama esse pontinho? Identitário. Não, esse pontinho aqui, Origem. como é que chama do plano cartesiano? É a Origem. origem. Então, Professor, você tá me escutando? toda função linear passa pela origem. Professor, você tá me escutando? Ah, Passa pela origem do plano cartesiano. Sempre. E qual a implicação disso? Aqui tem uma implicação muito legal, muito interessante, ó. Eu vou dar um pouquinho mais de espaço aqui para comentar, ó. Nessa função aqui, deixa eu botar para cá. Nessa função aqui, vamos aqui atribuir mais valores, ó, que corresponde a essa daqui. Deixa eu trazer mais coisa para cá. Pronto. E o 3 ficou, coitado. Agora veio. Então, vamos lá. 0 para 3, 1 para 8, 2. Manda para quem, pessoal? 13. 13. E o 3 manda para quem? 16. 16. Essa função, como é que a gente classificaria ela do ponto de vista do crescimento? É 16 mesmo aí? Não é 18? 18. Se eu for confiar em vocês, eu tô lascado, ó. 3 manda para 18. Obrigado pela correção. Galera, essa função em relação ao crescimento, como vocês classificariam ela? a de cima ali, A de cima, só tem uma feita, exatamente. estritamente crescente. Estritamente crescente. Quando x, uma função estritamente crescente, quando x aumenta, o que acontece com y? Aumenta também. Aumenta também. Aumenta também. Elas têm uma relação direta, sim ou não? X possui relação direta com y, sim ou não? Possui. Possui. O que é relação direta? É justamente essa propriedade de quando um aumenta, o outro aumenta. Relação direta. Possui relação direta com y. Agora eu posso dizer, atenção, que elas são diretamente proporcionais. Eu posso dizer que x é diretamente proporcional a y nessa função. O que vocês acham? Não, não pode. Não. Ó, quando o x passa de 1 para 2, o x dobrou, não é? Tô certo ou tô errado? Certo. Para ser diretamente proporcional, essa outra variável aqui, y, deveria dobrar também. Ela dobrou? Não. Não, ela não dobrou. Então, eu não posso falar... Então, apesar de possuir relação direta, eu vou afirmar que elas não são o quê? Grandezas. Não são grandezas. O x e o y não são grandezas. A palavra grandeza você usa muito na física, não é?
Vocês já estão tendo física agora ou não? Não, não. Não. Ainda não, mas a física vai trabalhar com muitas grandezas. Não são grandezas diretamente proporcionais. Eu não posso usar a palavra proporção aqui. E por que eu estou falando isso? Porque na função linear, onde b vale zero, com a equação y igual a x, eu gostaria que alguém desse agora, assim como o Zé Vitor sugeriu uma função, eu queria uma equação agora de uma função afim. Y igual a quanto? De uma função linear. Y igual a quanto? Sugeriram? 3x, aceito. O A vale quanto nesse exemplo, pessoal? 3. O A vale quanto? 3. 3. Vamos atribuir valores. Vou fazer aqui. Zero, manda para quem? Pro 0. O zero, nós já sabíamos. Inclusive já está até marcado. 1. Para 3. O 3. 2. Para 6. E o 3. Para 9. Para 9. Quando nessa agora, quando eu dobro o valor do x, o que acontece com y agora? Dobra também. Dobra. Dobra também. Quando eu multiplico, passo de 1 para 3, o que acontece com o valor do x? Triplica. O que acontece com o valor do y correspondente? Triplica também. Triplica também. Isso sempre vai acontecer nessa função. E aí, o que é que eu posso afirmar, então, para essa função? Que x é o quê? É o quê? Diretamente proporcional. Exatamente. Na física, atenção, na física, você vai ter várias grandezas, várias, não é nenhuma nem duas, não, são várias grandezas, onde uma vai ser diretamente proporcional à outra, e de antemão você já sabe o gráfico delas. Qual é? É uma reta que passa pela... Uma reta que passa pela... Origem. Ó, na física tem um conceito da velocidade média. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Já estudaram isso aqui alguma vez? Sim ou não? Não. Eu já, mas não me lembro, não. Oi? Eu já estudei isso, mas eu não me lembro muito bem, não. É, que a unidade é quilômetro por hora, né? Ó, quilômetro por hora. É uma unidade de velocidade. Você tem uma outra grandeza chamada densidade. Densidade é massa sobre volume. A massa é, em geral, medida em quilos e o volume é, em geral, medido em metros cúbicos. Se você multiplicar cruzado, atenção, hein? Todas as duas agora, fiquem muito atentos. Se você multiplicar cruzado, vai ficar quem igual? Multiplicando cruzado nessa equação. ΔS vai ser igual a quem? Sobre V vezes T. Exatamente. Que, na verdade, esse ΔS, num dado momento, pode até virar S, a grandeza S. Quer dizer, que a posição de um corpo, se ele parte da origem e parte do tempo igual a zero, é a multiplicação da velocidade média pelo tempo. Esse delta aqui some, porque se eu considerar pontos iniciais igual a zero. E nessa outra grandeza, se eu multiplicar cruzado, vai ficar o quê? Massa igual a quem? Densidade vezes volume. Então, atenção agora, hein? Se eu fizer um gráfico, atenção, se eu fizer um gráfico da posição pelo tempo, referente aqui a essa equação, e se eu fizer um gráfico da massa pelo volume, me referindo agora a essa aqui, pessoal, esses dois formatos aqui não se parecem com y igual a x, não, pessoal? Quem é o y? Quem é o y aqui nesse exemplo? É a posição, é o S. professor. Exatamente. Quem é o y aqui nessa outra? O M.
O M. Quem é o X aqui nesse exemplo? O C. Quem é o X aqui nesse exemplo? O V. Então eu pergunto, como vai ser o gráfico dessa função? Adivinhem. Vamos supor que a velocidade média seja de 30 km por hora. Como é que vai ficar a equação agora? S igual a quem? A 30t, não é isso? Vamos supor que a densidade que eu estou analisando é a densidade do ferro, que tem uma densidade de aproximadamente 4 quilos por litro. Então, a equação vai ficar massa igual a 4V. Então, se eu for fazer o gráfico aqui, em todas as duas, 0 manda para quem? 0 manda para quem? Para 0. Para 0. E 1 manda para quem? Na primeira, manda Para 30. E na segunda agora? Ó, eu estou botando aqui o nome da grandeza. Então, aqui é massa e volume. E aí, quando o volume for 0, qual é a massa? 0. Zero. Quando o volume for 1, qual é a massa? 4. 4. Então, se eu for fazer o gráfico de ambas, o que é que vai dar aqui? Aqui 1 vai mandar para o 30. E aqui 1 vai mandar para o 4. E como vai ser o gráfico das duas funções? Uma reta. Agora, como não existe tempo negativo, então essa reta só cresce aqui para a direita. Eu não posso crescer ela aqui para baixo, não, tá? Porque não existe tempo negativo. Mesma coisa do volume. Não tem volume negativo, então eu só faço a reta daqui para cá. Mas o gráfico dessas funções, todas as duas são funções o quê, pessoal? Todas as duas são funções o quê? Que a gente acaba de aprender? Lineares. Lineares. Então, a linearidade é algo que a física precisa muito, muito. Eu acabo de dar pelo menos 2 exemplos na física em que as grandezas são lineares. Agora, a função linear, ela tem de 2 tipos. A função afim, a função linear é um dos 3 tipos, né? A função linear se divide em 2 tipos. Quem são elas? A função linear, o quê? Qualquer. Qualquer. E a função linear que a gente já estudou, pessoal. Quem é ela? Identidade. O que é que tem de especial na função identidade, que vocês sabem? Quanto é que vale o A na função identidade? Vale 1, pessoal. Enquanto na função qualquer, é qualquer A diferente de 1. Então, o que é que vai mudar aqui? Olhando aqui para o gráfico. Deixa eu apagar isso aqui. Para não incomodar tanto. Pronto. Na função y igual a 3x, cujos pontos eu marquei aqui, ó, já estão feitos. Eu vou botar para cá, para ficar perto aqui do gráfico. Para y igual a 3x, a cada uma unidade do x, o y anda 3, já que o coeficiente angular é 3. Já que o coeficiente angular é 3. 2 manda para 6. Pronto. Tá meio mal feito, mas finjam que tá bom. Porque tá pequenininho aqui, né? Pronto, unindo aqui os pontos, eu tenho esse gráfico. E na função identidade, y igual a x, qual vai ser a diferença? Agora, como é que são os pontos da função identidade? 0 manda para quem? Para 0. 1. Para 1. 2. Para 2. E o que é que tem especial agora nessa reta? Por exemplo, aqui o 2 manda para o 2. Eu estou marcando 3. Pronto, aqui sim. 2 manda para o 2. O 5 manda para quem?
para o 5, né? Então, se eu uno esses pontos, o que é que vai dar? Qual é a diferença? Essa reta vai ser o quê aqui? O que é que tem dela de novidade? Ela divide o quadrante em quê? Em dois ângulos o quê? Dois ângulos iguais, né, pessoal? Ela divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante, a função de identidade divide o primeiro quadrante e o terceiro quadrante em dois ângulos iguais. Coisa que não acontece com a função linear qualquer. Esse ângulo, pessoal, é claramente menor do que esse. Estou certo ou estou errado? Tá certo. Então, a função de identidade é uma função linear especial. Tá? Que nós já falamos. Onde é que nós estudamos função de identidade mesmo? Onde é que ela foi importante? Em que assunto teórico ela apareceu? Na função de identidade? Onde a gente estudou o quê? Função inversa, né? É isso? Se eu tenho uma função com essa cara aqui, ó, f, quem vai ser a inversa? Como se fosse um espelho, né? Não é verdade, pessoal? Falei disso ou não? Falou. Falei. E isso só acontece, quer dizer, quem é o espelho? É a função identidade. Nós já falamos disso. Qual é a novidade agora? Que nós sabemos que a função identidade é uma função linear. Ou seja, que passa pela origem. Nós já sabíamos, mas a função linear é uma função muito, muito interessante, porque na função linear eu posso dizer que uma grandeza é diretamente proporcional à outra. Ou seja, na física aqui, eu posso dizer que a posição de um corpo, atenção, a posição de um corpo é diretamente proporcional a quem? Ao tempo. Assim como eu posso dizer que a massa de um corpo é diretamente proporcional a quem? Ao volume desse corpo. O que quer dizer aqui? Se eu dobrar o tempo que eu ficar andando com o carro, eu vou dobrar a minha posição. Se eu dobrar o volume de uma certa substância que eu tenho, eu vou dobrar a massa que eu tenho. Tá claro, pessoal, com essa história de diretamente proporcional? Foi claro? Sim ou não? Sim, professor. E só falta um agora. Quem é que falta falar só? Então, falei da função afim qualquer, falei da função linear. E qual é o último tipo de função afim? Constante. O que é que ela tem de especial, em termos de parâmetro? O A vale quanto? Zero, não? O A vale 0. Se o A vale 0, o que é que eu posso concluir da equação? A equação é ax mais b. Se eu boto 0 aqui, vai ficar 0 vezes x mais b. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar b. Então, vamos dar um exemplo de função constante. Y igual a menos 2. O que quer dizer, então, essa função? Estou sempre imaginando função de R em R, tá, pessoal? Então, qualquer elemento do domínio real, 0, 1, 2, qual vai ser o valor de Y? Menos 2. Vai ser sempre menos 2. Isso é típico de uma função o quê? Que não muda, uma função constante. Então, o 0 manda para o menos 2, o 1 manda para o menos 2 e o 2 manda para o menos 2. Se eu uno aqui esses pontos, eu formo essa função aqui. Que a gente sabe que ela não é nem crescente, nem decrescente. Ela é constante. Então, essa função que eu acabo de desenhar é uma função constante qualquer. Agora, existe uma função constante especial, que eu posso chamar de função o quê? Nula. Nula. Quanto vai ser o valor do B aqui na função nula? Pelo meu raciocínio, seria 0.
Exatamente isso. Enquanto a função constante qualquer, o b vai ser diferente de zero. Então, se eu tenho uma função y igual a zero, então se eu atribuir valores desse domínio aqui real, 0, 1, 2, todos eles vão mudar para quem? O zero. Para o zero. Então, está aqui esse ponto, está aqui esse ponto, está aqui esse ponto. Como o domínio real eu vou unir, como é que fica o gráfico da função nula? Nós já falamos dela, não já? Até porque classificamos função como função nula, né? Quando classificamos uma função quanto ao sinal, nós já falamos da função nula. Então, por que ela é especial? Porque ela é constante, exatamente como a anterior, mas ela é constante e coincide com o eixo x, enquanto as demais constantes são paralelas ao eixo x, mas não coincidem. A função nula não coincide com o eixo x. Tudo bem, galera, com essa classificação? Entendido? Joia? Perguntas? Deixa eu dar um exemplo, então, agora e perguntar para vocês. Que tipo de função afim seria essa daqui? Todas são função afim, mas função afim de que tipo? Qualquer, né? Não tem nada de especial. E essa daqui? Linear. Linear. E essa daqui? Constante. Constante. E essa daqui? Identidade. Mas se falar linear também tá certa, não tá? Ela é linear, mas além disso ela é o quê? Ela é a função identidade. E, para terminar, essa daqui. Espera aí que o meu zero ficou horrível. Deixa eu melhorar o meu zero. Pronto. Constante, mas é especificamente nula, né? Exatamente. Isso aí. Pronto. Então, isso ajuda a gente a saber que numa função afim qualquer, não cometam esse erro, né? Numa função afim qualquer, como essa daqui, as grandezas não são diretamente proporcionais. Elas só são diretamente proporcionais nas funções lineares, como essa daqui. Como essa daqui, as funções, uma grandeza é diretamente proporcional às outras. Então, quando alguém falar, a partir de agora, de linearidade de uma função, só a função afim linear é o que eu vou poder chamar de uma função que tem essa propriedade da linearidade, hein? Vocês vão ouvir ainda muito essa palavra em matemática, viu? Pronto, a primeira parte da aula está encerrada. Agora, a segunda parte é fazer o estudo do sinal. O estudo do sinal da função afim. Eu pergunto para vocês, essa função daqui, como vocês classificariam ela em relação ao crescimento? Ela seria decrescente. Decrescente, concordo, perfeito. Por quê? O A esqueci agora. É negativo. Isso, o A é negativo. Beleza, senhor, isso aí. Deixa eu voltar aqui para o meu gráfico, dei uma saidinha,
Eu estava montando aqui, eu estava montando aqui uma nova tela, foi mal. Pronto, chegou. É o que eu estava montando aqui. E como vocês classificariam essa função em relação ao sinal? Ela é positiva, ela é negativa, ela é nula ou ela é NDA? Lembre que eu estou diante de uma função de R em R, tá? NDA. Por quê? Porque ela passa pelo quadrante 2 até o quadrante 4, mas eu acho que ela ainda passa pelo quadrante 3. 3 não, é porque olhando assim eu acho, na minha opinião, tem que pelo caderno, né? Que eu ainda não estou muito acostumado assim ver só de olhar, mas se eu fizesse no caderno eu ia ver, mas gostei da sua tentativa, gostei muito da sua tentativa, então vamos lá. Onde é que essa função cruza o eixo Y, pessoal? 8. No No 8. 8. Tá aqui feita a divisão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá aqui o 8. Pronto. 0 mandou para o 8. Tá certo, pessoal, esse ponto? Sim ou não? Onde é que essa função cruza o eixo X? O que é que eu tenho que fazer para descobrir? Professor, vai ser no 4. O que é que eu tenho que fazer para descobrir, Letícia? Igualar a 0. Menos 2x Igualar mais quem 8. é 0, Letícia? A equação. Menos 2x mais 8. O Y, né? Igualar o Y Isso. a 0, não é isso? Isso. Você pode falar que é a função, sim, tá correto o que você está falando. Aí vira uma equação com uma variável e resolvendo essa equação, passa o menos 2x para o lado de lá, vai ficar 2x igual a 8, não é isso? X igual a 4. Isso quer dizer que o ponto 4 manda para 0. Estou certo ou estou errado? E agora, eu acho que era Ítalo que estava tentando falar dos quadrantes. Ficou fácil dizer os quadrantes agora, não ficou? Ficou, professor. Quem são agora? O segundo, o primeiro e o quarto. Perfeito. O segundo. O terceiro não, né? Não. O segundo, o primeiro, né? E o quarto. Não passa pelo terceiro, né? Mas ser o terceiro teria que ser negativo o B ali. Isso. Beleza. Aí vou repetir a pergunta que eu fiz antes. Como classificaríamos essa função quanto ao sinal? Ela é NDA. Ela é NDA. Por quê? Parte da função está no polo positivo e o resto está no negativo. Perfeito. Pessoal, esse ponto aqui, não sei se eu cheguei a falar na outra aula, mas ele ganha um nome especial. Que ponto? Como ganha o nome? Que nome ganha esse ponto? Raiz. Ele é chamado raiz ou 0. zero da função. Por que ganha esse nome? Zero da função. Porque o Y não é igual a 0? Exatamente. Esse é o motivo. E o zero, ele é muito importante, pessoal. A raiz é muito importante. Então, veja que a gente já falava raiz. Atenção, olha que engraçado. A gente já usava o nome raiz para solução de uma equação, não é? Estou certo ou estou errado? Quem é a raiz dessa equação aqui? 5. Não. Quem é a raiz dessa equação aqui? Qual é o número que substitui no lugar do x torna a equação verdadeira? 3. Então a solução de uma equação era chamada de raiz.
Mas é raiz de equação. E aqui é raiz de função. São objetos diferentes, com significados diferentes, mas que têm ligação. Por quê? Porque na hora que você bota o 4 aqui, atenção, se você botar o 4 aqui, ele vai ser raiz dessa equação. Isso aqui é uma equação com uma variável só. Aqui era uma equação com duas variáveis, e aqui é uma equação só com uma variável. Então, de fato, 4, se eu botar o 4 aqui no lugar do x, torna a equação verdadeira. Então, ele é a raiz da equação. Mas agora vem uma novidade. Eu vou chamar esse cara agora, esse 4 também, de raiz da função. E o que é o raiz de uma função? É o ponto onde a função cruza o eixo x. Então, essa palavrinha eu vou usar a partir de agora, hein? Sempre que uma função cruzar o eixo x, o ponto onde isso acontece eu vou chamar a partir de agora de quê, pessoal? Raiz. De raiz. E por que raiz é tão importante? Porque ela separa a parte, atenção, positiva da função, que está acima do eixo x, da parte o quê, pessoal? Negativo. Exatamente. E aí, quando você sabe a raiz, você está habilitado a fazer o nome do tópico aqui. Você está habilitado a fazer o estudo do sinal da função. Se eu pedir, estude o sinal dessa função. Estude o sinal da função. Agora, pode ser uma questão de prova, por exemplo. O que é que eu quero? Eu quero que você me diga quando é que a função vai ser positiva, quando é que a função vai ser negativa. Olhando para o gráfico aqui, a função está positiva nessa parte amarela. São esses pontos aqui. E esses pontos têm domínios localizados aonde, pessoal? Nessa região da reta, não é? Que região da reta é essa? X é o que aí nesses pontos? X é menor que 4. Exatamente. Então, se x, né? Se x for menor que 4, implica dizer que y vai ser o quê, pessoal? Positivo. Positivo. Agora, se x, atenção, se x for menor que 4, ou se x for maior que 4, eu estou me referindo agora a esses pontos aqui, ó. Por quê? Esses pontos, eles possuem que domínio? O domínio localizado aqui. E essa região que eu acabo de pintar de azul, são pontos que estão situados aonde? À direita do 4. Quer dizer que são maiores que 4. Então, para números maiores que 4 para x, o valor do y vai ser o quê, pessoal? Menor que 0. Menor que 0. E para x igual a 4? Y é igual a 0. Perfeito. Ou seja, nós acabamos de fazer o estudo do sinal. É isso aqui. Só que fazer o estudo do sinal pode ser feito algebricamente, como eu acabei de fazer, mas ele pode ser feito também geometricamente. Como seria isso? Vai ficar até mais simples, ó. Você faz uma reta, simbolizando o eixo x, marca a raiz. Quem é a raiz, pessoal? Quem é a raiz dessa função? 4. O 4. E percebe que para número maior que 4, vai dar negativo. Então, você bota menos para números maiores que 4. E para números menores que 4 agora, o valor de y é positivo. Pessoal, isso aqui substitui isso.
Tá claro? Então, eu estudei o sinal dessa função algebricamente, tá aqui, e estudei o sinal dessa função geometricamente, tá? Eu aceito que você estude o sinal de 3 maneiras, na verdade. Eu aceito que você faça isso daqui, geometricamente, faça isso daqui, ou no próprio gráfico, você marque esse mais e esse menos aqui. Ou seja, eu aceito de 3 formas diferentes que você estude o sinal. Vamos dar um outro exemplo? Vamos agora para um segundo exemplo. Vou deixar aqui só para dar chance de colar, tá certo? Vamos lá. Pronto, está aqui uma função de R em R. E adivinha o que é que eu quero que você faça? Estude o sinal. E aí, pessoal, o que é que eu devo fazer para estudar o sinal dela? Primeiro o gráfico, né? Pode até ser, mas se você pode também ter outro caminho. Qual seria outro caminho? Pode fazer o gráfico, mas qual seria o outro caminho? Atribuir os valores a x. Descobrir quem, de imediato. Começar quem é o ponto importante para estudar o sinal. Quem é o ponto mais importante que eu preciso para estudar o sinal? A raiz. A raiz, exatamente. Na minha opinião, estudar o sinal começa achando raiz. Sempre. Até porque achar a raiz ajuda a fazer o gráfico. Tá? É um ponto muito importante do gráfico. Como é que eu acho a raiz, pessoal? Substituindo o y pelo zero. Exatamente. Substituir. E agora, faço o quê? Faz uma equação normal. Resolvo a equação. Vou passar o 12 para o outro lado, ó. Vai ficar menos 12. Quem está somando passa subtraindo. E o 4 passa como para o outro lado agora? Dividir. E menos 12 dividido por 4 vai dar? Menos 3. Menos 3. Então, ó, a raiz é menos 3. E onde é que ela cruza o eixo y, pessoal? Então, quer dizer que menos 3 manda para 0. E onde é que ela cruza o eixo y? 12. No 12. Vocês concordam com esses 2 pontos? Eu já consigo fazer o gráfico, pessoal? 11, 12. Está aqui o 12. O 12 está aqui, ó. Concorda com esses 2 pontos? Eu já consigo fazer o gráfico? Sim ou não? É só unir, né? Então, fazer o gráfico dessa função pode ser achando os pontos onde cruzam os eixos. Onde cruza x e onde cruza y. Essa é uma das maneiras de fazer o gráfico, embora não é obrigatório que faça isso. Mas para estudar o sinal, fica fácil. Como classificaria essa função quanto ao sinal? Ela é o quê? Crescente. Estreitamente crescente. Não, em relação ao sinal. Não falei em relação ao crescimento, não. Yeah. Ela é o quê? NDA. Porque ela tem uma parte o quê? Ela tem uma parte o quê? Positivo. Positiva. Que é essa que eu estou pintando de amarela. Positiva. E quando eu falo positiva, eu estou falando de Y, né? Não estou falando de X, estou falando de Y. E tem uma parte o quê? Negativa. Então, vamos estudar o sinal. Vamos começar pelo estudo do sinal algébrico primeiro. Como é que eu escreveria o estudo do sinal algébrico, pessoal? X vai ser maior. Então, se x for maior que 3, o que acontece com y? Maior que 0. Y é maior que 0. Se x for menor que 3, eu me refiro agora a esses pontos aqui, que tem esses domínios aqui. É menos 3, não, professor?
Opa, obrigado. Valeu pela correção. É menos 3. Isso aí. Obrigado. Menos 3. Então, se x for menor que menos 3, o y vai ser o que agora? Galera, y vai ser o quê? Menor que 0. Menor que 0. E se x for igual a menos 3? Vai ser igual a 0. Pronto, acabamos de estudar o sinal. E já está atendido o que foi pedido. É isso aqui. Agora, outra opção de dar a mesma resposta, como é que seria? De estudar o sinal, qual seria outra maneira? Marco um eixo, que simboliza x. Marco a raiz, quem é a raiz? Menos 3. E ela é positiva aonde? À direita ou à esquerda? Direito. Ela é positiva à direita do menos 3 e, consequentemente, é negativa aonde? À esquerda. Eu pergunto para vocês, deu igual ou deu o oposto desse daqui? Do anterior, ó, o mais aqui ficou à direita ou ficou à esquerda da raiz? Aqui, nesse exemplo, da esquerda. Vai esquerda. Esquerda. Ficou à esquerda. E nesse exemplo da direita, ficou à direita, não foi? Coincidentemente. Será que dá para adivinhar se vai ficar à direita ou à esquerda? O que é que vocês acham? Pelo que eu vi aí, se A for positivo, fica à direita. Eita. Exatamente, senhor. Parabéns. Toda vez que o A for maior que 0, o mais vai ficar à direita da raiz. Toda vez que o A for menor que 0, o mais vai ficar aonde? À esquerda da raiz, como nesse exemplo anterior aqui. Nesse exemplo anterior, veja que o mais está à esquerda da raiz. Não interessa se a raiz é positiva ou negativa, é a esquerda da raiz sempre que ela for decrescente, sempre. Se ela for decrescente, então, ser crescente implica dizer que o mais está à direita. Ser decrescente implica dizer que o mais vai estar à esquerda. Agora vamos ver se vocês estão ligados, hein? Está aqui essa função afim. E eu quero que vocês façam a mesma coisa. Estude o sinal dela. Como é que vai ficar o sinal dela? Acima de ponto X, vai ser o 4, né? Onde vai cruzar o bicho. O bicho, que bicho? O bicho é o eixo Y, né? Né? Vai cruzar o eixo Y no 4. Concordo com você. E onde é que vai cruzar o eixo X? Onde é que essa função vai cruzar o eixo X, pessoal? 4 também, né? Como é que é o gráfico dessa função aqui? É uma função constante. Exatamente, é uma função constante. E a gente sabe que uma função constante é paralela ao eixo X, não é isso? Qualquer número que você botar aqui, 1, 2, 0, 3, manda sempre para o 4, não é isso? O 1 manda para o 4, o 3 manda para o 4, então seu nível vai dar uma função constante. Pessoal, quem é a raiz dessa função? Não tem. Não tem raiz. Se não tem raiz, como vocês classificariam essa função quanto ao sinal? Positiva. Então, eu falaria o seguinte. Y vai ser maior que 0 para
qualquer que seja x pertencente aos reais. Estou certo ou estou errado? E o estudo do sinal, eu boto só mais aqui nele. Não tem menos, não. Porque todos os pontos da função estão acima do eixo x. Certo ou errado? Ok? Ah, esqueci de perguntar isso, ó. Vou voltar lá para a classificação. Eu fiz uma afirmação aqui. Vou botar uma nova tela, porque aquela outra deve estar cheia, né? Mas vou falar aqui mediante exemplos, tá? Que eu acho que é melhor. Veja esse exemplo. Veja esse exemplo. E veja esse exemplo. Todos os três exemplos são funções de R em R. Da classificação aqui, essa função seria uma função afim de que tipo? Essa primeira aqui. Qualquer, não é isso? Essa daqui? Linear. Linear. E essa daqui? Constante. Constante. Eu escrevi lá, eu não quis voltar para a tela anterior, porque aquela tela já está cheia, tá cheia de anotações e ela não vai ajudar, ela vai ficar meio confusa. Por quantos quadrantes passa a função qualquer? Por quantos quadrantes passa a função qualquer? 3. 3. Por quantos quadrantes passa a função linear? 2. Oi? 2. 2. Que ele passa pela origem, não passa? Passa. E por quantos quadrantes passa a função constante? 2. 2 também. Agora, qual é a diferença da linear para constante? Em termos de quadrantes. Que quadrantes vai passar essa? Que quadrantes vai passar essa? Que quadrantes vai passar essa? Vamos lá. Essa aqui, para eu achar os quadrantes. Onde é que ela cruza o eixo Y? Menos 6. No menos 6. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Está aqui. Então, isso já garante que vai passar no terceiro e quarto quadrantes. E onde é que ela cruza o eixo X? Quem é a raiz dessa função? É só igualar a... Não precisava nem calcular a raiz, porque sabendo que vai dar uma decrescente, como A é negativo, vai começar do segundo quadrante, aí vai passar pelo segundo, terceiro e quarto. Parabéns, senhor. Exatamente isso. Então, olha o que o colega falou. Ao saber que essa função aqui é decrescente, já sabe que vem do segundo quadrante. Se fosse crescente, ela viria do primeiro quadrante, não é verdade? Então, ela é decrescente, ela é assim, ó. Agora, vamos dar mais precisão? Já que eu estou fazendo o cálculo, quem é a raiz, pessoal? Quem é a raiz? Passa o 3x para o outro lado, para ele ficar positivo. Qual é o valor de x? Menos 2. Menos 2. Está aqui o menos 2, confirmando o que o colega falou, que é uma função decrescente. Beleza. Então, passou pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto quadrantes. Esse segundo exemplo aqui, né? O ponto óbvio é a origem, a gente já sabe que toda função linear passa pela origem. Agora, 1 manda para quem nessa função? 1 manda para quem? Menos 5. Menos 5. Então, se eu marco 1 mandando para o menos 5,
Nós temos o segundo ponto, e com esses 2 pontos eu faço o gráfico, o que também dá uma função decrescente. Aliás, né, tanto nesse, né, quanto nesse, os coeficientes angulares eram negativos, então tinha que ser decrescente mesmo. Que quadrantes passou essa função? Apenas 3 e 4. segundo e quarto quadrantes, não é isso? Enquanto a função constante, que é o terceiro exemplo, é uma função constante aonde? Em que valor? No menos 7, né? Uma função assim. Por que quadrantes passa essa função? 3 e 4. Eu pergunto, embora ambos passem em 2 quadrantes, qual é a diferença dos quadrantes que a linear passa e quais são os quadrantes que uma constante passa? Quais seriam as outras opções para a função linear? Além de passar no segundo e no quarto, qual seria a outra opção? Primeiro e terceiro. Exatamente. Então, toda vez que o coeficiente angular for positivo, vai passar no primeiro e no terceiro, porque vai virar uma função crescente. E qual seria a outra opção para a função constante além do terceiro e quarto? Segundo e primeiro. E que situação aconteceria isso? Se o B fosse positivo. B positivo passaria no primeiro e no segundo. Passaria por aqui, um B positivo. Mas como o B é negativo, ó, passa pelo terceiro e pelo quarto. Galera, entendido? Então, o estudo do sinal é bastante importante. Na prova que eu vou dar para vocês na próxima terça-feira, teremos questões envolvendo o estudo do sinal. Tá claro? Isso que eu acabei de falar na aula de hoje. Recomendo que vocês comecem a fazer os exercícios da apostila 6, que é a apostila de função de primeiro grau, e já recomendo que comecem a ler a apostila 7, que é a função de segundo grau, que é o outro assunto que a gente vai passar 3 aulas falando de função de segundo grau. E assistam aos vídeos. Alguém me ajuda a lembrar dos números? Eu acho que é o 23, o 24, o 25 e o 26. Eu acho que tem 4 vídeos, se eu não estiver enganado, de função de segundo grau. Sendo que um deles, o 24, é um vídeo que revisa equação de segundo grau. Da mesma forma que na função afim, a gente precisou resolver equações de primeiro grau, que foi questão que eu abordei na P1. Tô certo ou tô errado, pessoal? Que eu botei para vocês para resolver a equação na P1. Foi. Foi. Assim como a função afim vai precisar da função de primeiro grau, a função de segundo grau, ou quadrática, vai precisar da equação de segundo grau. E eu também botei vocês na P1 para fazer a equação de segundo grau. Então, quem não acertou as questões da prova, e sabe disso porque eu já corrigi a prova, e sabe, se não tirou a pontuação máxima, cada questão valia 3, se não tirou 3, é porque errou alguma coisa. Todos os alunos que não tiraram 3 na questão 7 da prova, e 8, 7 é de função de primeiro grau, e a 8, a questão 8 é de função de segundo grau, de equação de segundo grau. Quem não tirou 3 nessas 2 questões, vai tratar de aprender a resolver a equação agora e vai estudar através dos vídeos. Tá certo, pessoal? Quem não quiser ter confusão. Quem quiser compensar as dívidas dos anos anteriores. Combinado, galera? Combinado. Galera, muito obrigado aí pela atenção de vocês, tá? Acho que mais uma aula bastante produtiva. Mas aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, para a gente poder encerrar a aula. Nenhuma pergunta? Podemos encerrar? Bom final de semana para você. Oi, fala, Ítalo. Ah, não, nada não. Nada não, então tá certo. Bom final de semana para vocês, estudem. Boas Olimpíadas, está começando as Olimpíadas hoje, né, para valer. Boas Olimpíadas. Eu sou um rato de Olimpíada, eu assisto todos os esportes. Na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro,
Eu fui para o Rio de Janeiro e passei 2 semanas assistindo jogos de Olimpíadas ao vivo. Teve dia que eu assisti competições de 3 esportes diferentes. Eu assisti competições de mais de 15 esportes na Olimpíada de 2016. E a partir de hoje estarei colado na televisão para assistir jogos de Olimpíadas agora da 2000, que seria 2020, e está sendo realizado 2021 lá no Japão, tá? Boas Olimpíadas para vocês. Professor, Diga. só assistiu a final das Olimpíadas de futebol? 2016? Claro, não, ao vivo não. As finais, eu comprei muito poucos ingressos de finais, porque os ingressos de finais são caros. Como eu queria ir a muitos esportes, eu optei então por jogos mais baratos, tá? Mas aí eu fui para semifinal do feminino, do futebol feminino. Esse eu consegui ir, tá? Agora, vou dizer uma coisa legal que eu assisti. Eu assisti aquela judoca, como é que é o nome dela? Que ela é negra, né? E tem uma participação brilhante e ela foi medalha de ouro. Como é que é o nome dela agora? Esqueci o nome dela, da judoca. Formiga. Eu sei qual é, só que eu esqueci. Ela não tá indo para essa Olimpíada agora não, tá? Ela não classificou dessa vez não, mas esqueci o nome dela. Assisti o dia dela e vi a essa judoca ser campeã olímpica, tá? Foi a medalha de ouro que eu vi das competições que eu assisti, tá certo? Galera, bom final de semana e até terça-feira. Um grande abraço. Tchau, professor. Bom final de semana. Valeu. Tchau, professor. Letícia, foi legal.